Igreja, graça e paz, tudo bem? Olha aí, eu quero compartilhar com vocês hoje 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Novamente, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, por nós termos esse momento separado, preparado, para nos colocarmos diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir para Ti que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Teu Filho, usa a minha vida. Amém. Nós estamos falando sobre oração. E no encontro de hoje, eu tenho uma mensagem para você, uma reflexão para você, no sentido de a gente pensar em algo que qualquer um de nós gostaríamos que acontecesse, que é ter a nossa oração respondida por Deus. Então a pergunta que vai correr todo esse sermão, toda essa reflexão de hoje é: como ter a oração respondida por Deus? E aí a grande questão é: será que para eu ter a minha oração respondida, o pastor é que tem que fazer a oração para que a minha oração seja respondida? Será que eu preciso que uma pessoa que eu considero que tem muita fé, será que eu preciso que essa pessoa ore para que eu tenha a minha oração respondida? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para que a minha oração ela seja respondida por Deus? Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente voltar a lembrar o que é a oração. E a oração, ela é um encontro. Ela é um encontro de Deus conosco, é Deus que vem ao nosso encontro, é de Deus que parte a disposição para que a gente se encontre num determinado dia, num determinado espaço, num determinado horário. E ali a gente se encontra com o Senhor, a gente conversa com o Senhor. E a gente apresenta para o Senhor, então, os nossos desejos, os nossos sonhos. E a gente pede para Deus, Deus, realiza isso, é o nosso desejo. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que precisa acontecer na nossa vida? O que é que eu preciso, como é que eu preciso pedir para Deus, para que Deus responda a minha oração? E eu acho que é importante a gente entender algumas coisas que vão ficando um pouco mais claras para nós, e aí a gente vai conseguir responder isso. E aí a gente vai conseguir encontrar a oração que é respondida por Deus, tá bom? Então a primeira afirmação que eu quero fazer contigo é: a oração ela sofre influência do que conhecemos e na medida que nos relacionamos com Deus. A oração sofre influência do que conhecemos e da medida que nos relacionamos com Deus. Presta atenção nessa parte do texto. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Veja, meu irmão, minha irmã, você que está participando dessa reflexão, o texto não é uma coisa tão clara, tão óbvia assim. Imagina, pastor, o
texto é claro. Quando eu entro na presença de Deus, eu posso ter segurança daquilo que eu vou pedir. A outra coisa, pastor, se eu peço algo que não contraria os ensinamentos da própria palavra, Deus claramente vai me responder com sim. E por fim, Deus me ama, e como Deus me ama, Ele me ouve. Tudo certo, pastor, vamos embora, tá tudo tranquilo, deixa eu continuar meu domingo aqui. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo, porque as coisas não são tão claras, tão óbvias desta forma. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. A minha primeira pergunta para você hoje é: como sabemos a vontade de Deus? Como sabemos a vontade de Deus? Porque Isaías 40:13. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor, igreja? Calvino vai comentar o Divinatis Sensu, que é o senso da divindade, que todo ser humano possui uma consciência da divindade de Deus, um bilhete de entrada para conhecer a vontade de Deus. Sempre estamos partindo do entendimento de que a oração é uma resposta ao convite de Deus. E isso significa que a oração ela sofre uma profunda alteração de acordo com o volume, desse conhecimento e da resposta que damos ao convite de Deus. Quanto mais sincera e profunda for a nossa disposição, a nossa busca pelo Senhor, mais a nossa oração será transformada, mais viva, mais poderosa será a nossa oração. Mas a questão que fica é: quem pode conhecer a mente do Senhor? Como podemos saber a vontade de Deus? E talvez você seja uma pessoa que já frequenta a igreja há algum tempo, você vai falar: a Bíblia, pastor. Eu vou ler a Bíblia e eu vou conhecer a vontade de Deus. Tá certo. Muito boa a sua resposta. Mas ainda fica a questão: como eu vou saber a vontade de Deus para permanecer ou não permanecer num emprego? Como eu vou saber a vontade de Deus se eu devo ou não fechar um negócio? Como é que fica essa questão? A resposta é: quão mais profunda for a minha relação, minha intimidade com Deus, mais ficará claro para mim o querer de Deus sobre a minha vida. A oração, ela vai ser vivida em níveis diferentes. E eu preciso sair hoje aqui desse tempo de reflexão da palavra de Deus, sabendo que nível de relacionamento eu quero ter com Deus. Sabendo que nível de oração eu quero ter. Sabendo que prática de oração eu quero ter e eu quero viver. Porque todas essas questões, saber de tudo isso é importante para eu ter a minha oração respondida. Todas essas questões são importantes para eu saber qual é o querer de Deus para mim. Isso vai, entenda, isso vai definir a direção. Isso vai definir para mim o rumo, a decisão. Por quê? Porque com mais próximo eu estiver de Deus, mais estampada estará na minha cara a vontade do Senhor, a resposta da minha oração. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. A coragem ela é fruto de uma conexão verdadeira. É a conexão que vem de encontro com questões íntimas, com questões regulares, tem uma regularidade. A oração que é respondida, é essa oração
que ela é constante. Constantemente eu estou apresentando diante de Deus algo. Eu estou constantemente conversando com Deus a respeito de alguma coisa. O Timothy Keller vai dizer: orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Novamente, quanto mais estou como Jesus, mais plena a minha oração se torna. E assim, a minha oração e a oração de Jesus, a minha oração e a vontade do Senhor se encontram e estão de acordo. A segunda afirmação: a minha oração pode ser a oração de Deus. Eu peguei 6 textos que estão ligados ao texto base de hoje, 1 João 4,15. São esses: João 15:7, Mateus 7:7 a 8, Mateus capítulo 21, versículo 22, Marcos capítulo 11, versículo 24, Salmo 37, versículo 4 ao 5, e Salmo 145, do versículo 18 ao 19. São textos que falam de oração. E até as que são respondidas. E os textos aqui que eu falei para vocês, esses 6 textos, eles demonstram características daquele que está orando. Nesses textos aqui, a gente vê que é necessário estar em Jesus e a sua palavra em nós. É necessário buscar Jesus em verdade para sermos abençoados. É necessário de fé e confiança. É necessário de uma entrega total. É necessário que a gente se apresente diante de Deus em verdade. É necessário ter a alegria de estar na sua presença. Essas características permitem que a pessoa tenha uma oração conectada com a oração dos céus. Ou seja, a minha oração também será a oração de Deus. A minha vontade, ela vai ser uma cópia fidedigna da vontade de Deus. E o que vai possibilitar, então, que a minha oração seja respondida. Quanto mais eu tenho essas características, quanto mais eu tenho essas vivências desses 6 textos bíblicos na minha vida, mais a minha oração estará conectada, mais a minha oração será uma cópia fidedigna da vontade de Deus. E isso vai possibilitar que a minha oração seja respondida. Versículo 15 agora, 1 João, capítulo 4, versículo 15. Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que ele nos dá o que pedimos. O resultado disso, porque lá atrás essas 6 características começam a fazer parte de mim, essas 6 características começam a fazer parte de quem eu sou, da minha prática, do meu estado mental, emocional. Quando eu ajunto todas essas coisas aqui, elas me ajudam num processo de santificação. E assim, a minha oração será a oração do Senhor. E é assim que eu vou viver, é assim que eu vou expressar a vontade de Deus sobre a minha vida. E aí eu vou encontrar as respostas. E aí eu vou receber algo que eu posso tocar. E aí eu vou receber algo que eu não posso abraçar. E aí eu vou ver, eu vou sentir, eu vou viver essas coisas. Eu vou me deleitar no Senhor, na sua vontade, no teu cuidado sobre mim. Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleite-se também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Olha só,
Que prática é essa de oração? Olha só que prática de vida a gente encontra aqui, no simples fato de eu me deleitar, ou seja, de eu ter prazer de estar na presença do Senhor. Deleite-se na presença de Deus. Deleite-se. Sinta prazer. Antes de querer receber algo de Deus, queira única e exclusivamente sentir o prazer, a alegria de estar na presença de Deus. E eu acho que isso aqui é incrível, meus irmãos. Eu acho que a gente perde um pouco de vista esta questão. O simples fato de eu estar na presença de Deus. O simples fato de eu querer só buscar Deus para só ficar na presença dEle. E o querer ficar na presença de Deus, não por uma questão, na verdade, esse querer de estar na presença de Deus, não uma questão mística, uma questão sobrenatural, não. É o querer estar com Ele. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero desfrutar de um relacionamento, eu quero desfrutar da presença dele, estar ali comigo. Sabe aquele papo que a gente utiliza muito, de pessoas muito especiais para nós e que a gente sabe que está no fim da vida? Então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para estar com essa pessoa, porque eu tenho prazer de estar com essa pessoa e depois eu não vou estar mais com ela. É um pouco dessa essência. Deleite-se na presença do Senhor. E terceiro, no como pedir, eu descubro que eu devo orar sempre e não desanimar. Eu acredito que nessa última afirmação é importante a gente levantar algumas questões sobre isso, né? A oração e a vida cristã, elas não devem ser meios de interesse para a gente ser abençoado. Eu não oro porque eu quero receber algo de Deus. Eu oro porque eu quero estar na presença de Deus. A gente já conversou bem sobre isso agora há pouco. Tá bom? Então, eu oro, eu converso com Deus, não porque eu quero receber algo dele, mas porque eu quero compartilhar a minha vida com o Senhor. A segunda questão é que a nossa oração, ela deve ser feita num solo de persistência, mas não de repetição. Entenda, a minha oração, ela precisa estar num solo de persistência, mas não de repetição. Porque a oração, ela não é um jogo de braço. Você já assistiu, estou até arrumando aqui, você já assistiu aquele filme do Stallone, Falcão? Lembra que ele era um pai, tem um filho que é bem chato, o filho dele, e aí ele entra naquelas competições de braço, certo? Então, sessão da tarde lá, ele no caminhão, dirigindo o caminhão dele, e ele está lá, ele está com uma mão no volante, e a outra, ele está puxando aqui, ele está treinando. Então, ele está puxando aqui, e é a gente, eu tô treinando aqui, ó, eu estou lendo a Bíblia, eu dou o dízimo, eu participo das atividades da igreja, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, para que quando eu estiver com Deus, eu possa puxar o braço com Deus. E aí eu vou lá com Deus. Ele de um lado, eu do outro. Eu com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus sonhos. E eu estou falando, Deus, dá ele para mim. Dá ele para mim. Eu estou aqui fazendo força. São as minhas vontades, os meus desejos. É o que eu quero para a minha vida. Eu não vou receber algo de Deus por insistência. Muitas vezes a gente confunde insistência com fé. Pensamos que se a gente falar as mesmas coisas centenas de vezes, Deus vai acabar cedendo. Deixa eu dar logo essa bênção para essa pessoa, para ver se essa pessoa para
parar de falar sobre isso, que eu não aguento mais. Não, Deus não vai tratar a gente assim. Deus nunca tratará a gente assim. Deus nunca nos tratou assim. Deus ele não é convencido por um volume de orações. Deus ele não é pressionado. Deus ele não é pressionado. Essa oração repetida, ela é uma oração, é uma prática religiosa. É o desespero do ser humano, buscando controlar ou buscando vencer algo que não é dele. É uma prática que não condiz com a confiança no Senhor. É uma prática que não condiz com uma vida alinhada com o querer de Deus. A nossa oração, ela parte da certeza que nós somos amados de Deus, que nós somos filhos de Deus, de que Deus é soberano e está controlando todas as coisas. E por causa de eu saber todas essas coisas, eu não paro de orar. Eu vou orando, eu vou clamando, eu vou conversando com Deus e eu vou pedindo para ir Deus criando em mim uma sensibilidade que faça com que eu perceba a sua ação. Agindo assim, eu vou construindo a confiança que está no texto. Temos a certeza de que Ele nos ouve. Eu tenho essa certeza porque eu construí algo. Aliás, nem fui eu que construí, mas foi Deus que foi construindo em mim. Esse coração sensível a Deus, sensível, perceptível à ação de Deus sobre a minha vida. Então, olha quantas camadas estão aqui debaixo desse texto. A minha oração que vai ser respondida por Deus, ela tem diversas camadas. Mas ore. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ore sem cessar, porque Ele se importa com você. Porque Deus está por dentro de tudo. Deus ele está interessado naquilo que você está apresentando para Deus. Naquilo que provavelmente você apresenta diante de Deus todos os dias. Não é algo bobo, não é algo ridículo, faz sentido, tem valor. As suas preocupações, elas têm valor, elas fazem sentido para Deus. E aqui a gente está sendo incentivado. Ore. Todo dia converse com Deus. Oração é uma conversa, gente. Daquele que veio ao nosso encontro. Converse com Deus. E quanto mais eu vou conversando com Deus, mais eu vou me tornando sensível. Pastor Pezzini vai dizer, podemos dizer que a persistência em oração nos dá a sensibilidade para percebermos Deus em ação. Podemos dizer que a persistência, olha lá, eu estou orando, estou todo dia orando. Todo dia estou conversando com Deus sobre algo. E eu conversando com Deus todo dia sobre essas coisas, vai criando em mim uma sensibilidade para percebermos a Deus. Que a persistência e a oração nos dá sensibilidade para percebermos Deus em ação. Então ore sempre, não desanime, continue orando. Não querendo fazer uma luta de braços com Deus, mas apresentando ao Senhor, na certeza de que, com certeza, haverá um resultado. A oração, Tiago 5,16 vai dizer, tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Nós somos levados, nessa vida de oração, a apresentar a Deus. Aqui, ó, coração. Angústias, receios, dúvidas, expectativas,
tudo, tudo. A oração, eu tenho comentado aqui com a igreja, tenho comentado sobre um novo paradigma de oração. Fazer realmente da oração esse momento de conversa. Ao invés de a gente listar rapidamente, Deus abençoe minha família, meu filho, meu pai, meu cachorro, minha avó, minha sobrinha, abençoe meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Com Deus me deito e me levanto. Não, 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 não. Para tudo, para tudo. Joga para lá essa lista. Conversa com Deus. Poxa Deus, eu quero apresentar diante de Ti a vida do Paulo, porque o Paulo está com a garganta, está arranhando ali a garganta, e sábado agora tem encontro de casais. Poxa, ele se dedica tanto aí para fazer o encontro de casais acontecer. Poxa, Senhor, abençoe teu filho e faz ali que toda aquela coisa, essa inflamação na garganta vá embora, para que ele possa falar com aquela voz forte que ele tem, assim, sabe? Olha como é diferente de Deus, traga saúde sobre a vida do Paulo, porque o Paulo não está bem da garganta. Em nome de Jesus, amém. Olha que diferença no trato, na conversa, no diálogo com Deus. Outra coisa, fala para Deus, Deus, eu penso que, poxa Deus, eu penso que isso aqui é melhor. Isso vai ser melhor para mim, porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Poxa Deus, com isso aqui ó, eu vou ganhar mais. Poxa Deus, com isso daqui eu vou ter mais tempo para minha família. Apresente para Deus a sua perspectiva sobre um fato, sobre algo que você tem orado, tem conversado com o Senhor. E eu acho muito interessante que você vai fazer isso todo dia. Todo dia você vai falar da sua perspectiva sobre algo que você está pedindo para Deus. Lá pela sexta oração, você vai ver que a sua oração mudou. Você vai ver que você vai ter alguma coisinha aqui, ó, bem aqui, que você vai entender, poxa vida, essa oração foi diferente. Eu pedi de uma forma diferente sobre isso aqui. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração. Revisando os sentimentos, desejos, propósitos, percepções. Por isso a necessidade da oração. Porque a oração não transforma Deus. A oração não transforma o coração de Deus. A oração me transforma. A oração transforma o meu coração, o meu entendimento. Por isso que eu preciso orar. E essa nova prática, essa nova perspectiva, ela vai aliviando a nossa alma. É incrível. É incrível como essa oração, nessa nova perspectiva, nessa nova prática, ela vai revelando coisas às quais nós somos escravos delas. E Deus vai nos libertando daquilo que nos oprime. Como eu vou mudando, a minha oração vai mudando. E a minha oração e a oração de Deus se conecta, se torna uma só. E a minha oração será respondida. Mas ao longo deste sermão, eu venho falando sobre ter uma oração respondida por Deus. E eu não poderia encerrar essa reflexão sem falar algo importante para você. Quero que você entenda que nem toda oração será respondida por Deus. E isso é uma coisa fundamental. Para mim, um dos filmes mais cristãos que existem é o Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Não sei se você já assistiu esse filme, mas lá vem um spoiler, tá bom? O Jim Carrey, ele quer ser Deus. E aí Deus fala, você quer? Então tá bom. A partir de hoje você é Deus. Manda ver.
Só que tem as responsabilidades. Aí chega uma hora lá, ele já está cansado. Nossa, são tantas coisas para responder. E aí ele coloca todos os pedidos da humanidade num computador. Aí ele dá um comando lá e ele coloca o seguinte: para todas as orações que estão sendo feitas, eu digo sim. Aí ele aperta o botão e pronto, trabalho feito. Sai com uma caneca assim na mão, tudo mais, e vai embora. O que é que acontece? Um caos. Todo mundo ganha na loteria, por exemplo, sabe? E o planeta ficou um caos. Quero dizer para você que nem toda oração será respondida. Nem toda. Nem toda. Mas isso não pode me desanimar. Gosto de um texto de Jeremias que Deus fala: sou eu que sei os planos que tenho para vocês. E eu quero que você entenda hoje que Deus sabe os planos que Ele tem para você. Gosto sempre de dizer que cada um de nós conseguimos ver apenas um segundo das nossas vidas. Apenas um segundo. E nada mais. Deus que vê além. E é por isso que Ele sabe o que é melhor para nós. Ao final da mensagem de hoje, eu quero novamente falar para você. Ore. Ore sem cessar. Apresente constantemente diante de Deus. E você verá que todo dia orando, apresentando diante de Deus, às vezes até de formas diferentes, e como eu disse, com certeza, de tanto você ir apresentando algo diante de Deus, você vai ver que sua oração vai mudando. Saiba que às vezes o maior milagre, a maior bênção, ela vai acontecer dentro de você. Não vai ser algo que você vai ver externamente, vai ser algo que você vai ver dentro de você. Nesse processo, nessa vida de bate-papo com Deus, o pecador ele é transformado. Eu e você somos transformados. E mesmo assim, fora essa transformação interna, fora essa transformação, fora essa bênção aqui, dentro de nós, Deus ainda vai realizar coisas ainda extraordinárias fora de nós. E muitas delas serão a resposta da nossa oração. Deus vai responder a tua oração. Continue orando, continue apresentando diante de Deus. E todo aquele que nele crê diz, amém.